A gente, enfim, vai falar de várias questões aqui, Coronel. Mas para começar aqui a nossa conversa, o senhor escolheu uma carreira militar, conseguiu viver profundamente essa carreira, né? A gente vai discorrer sobre vários aspectos disso aqui durante a nossa conversa. Mas a minha pergunta é: você se orgulha dessa carreira? Se orgulha de ter escolhido se tornar um militar e ter desenvolvido toda essa trajetória? Sim, normalmente a gente diz que não deve se orgulhar, né, das coisas que faz. Simplesmente a gente faz porque as coisas vão aparecendo, as oportunidades, elas surgiram e realmente eu fico muito satisfeito de ter trilhado esse caminho. Legal. É, Essa história do militarismo não era uma coisa que foi uma novidade, né, para o senhor, porque o seu pai era militar da aeronáutica, né? Sim, foi militar. Então, durante toda a sua vida, o senhor foi vendo como funcionava uma carreira militar, foi nutrindo uma admiração. É algo que é uma vocação? Ou, de repente, foi simplesmente porque o senhor viu no seu pai um militar, descobriu essa carreira e falou: não, eu também quero exercer essa função? Particularmente eu acredito que é uma vocação, porque apesar do meu pai ter sido militar também, o fato de ele ser da aeronáutica e eu ter escolhido o exército, até surpreendeu muita gente da família, né? Porque acreditava que eu poderia seguir os passos do meu pai indo para a mesma Força Armada. E eu não, eu escolhi o exército justamente pela vocação. Me conta sobre esse período na década de 90, que eu estava dizendo ali quando estava te apresentando. Foi entre 93 e 94, mais ou menos, né? Então, o senhor foi convocado para uma missão de paz como observador militar da ONU. Essa guerra estava acontecendo na Bósnia e Herzegovina. Toda vez eu dou uma empacada para falar Herzegovina. Como é que foi ter sido escolhido para essa função? O que faz um observador militar da ONU? Na verdade, o cargo é de observador militar das Nações Unidas, né? Porque o Brasil tem um convênio com as Nações Uhum. Unidas. Obviamente, o Brasil é um país signatário das Nações Unidas. E as Nações Unidas fazem solicitações de militares para compor, né, as tropas que lá estão. E a gente foi designado para isso, porque na época, inclusive, existiam outras missões de paz, em Timor-Leste, Ruanda, Angola, Moçambique, né? E numa delas, que era a região da Bósnia e Herzegovina, que é denominada Antiga Iugoslávia, né? E eles solicitaram, então, a presença de militares. Isso começou em 91 e foi até 97. O meu período lá foi 92, 93, 94. O que mais te impactou? Eu li que vocês, nesse processo, viram, claro, como toda guerra, né? Cidades destruídas, as pessoas passando pelas maiores mazelas que né, uma guerra pode proporcionar. Qual é a lembrança? Como isso está registrado na tua memória? É um momento bastante difícil, porque, como eu costumo dizer, nos treinamentos, o opositor, o inimigo, é sempre fictício. Então, é muito fácil, né, você fazer, apesar dos riscos naturais que a profissão exige, quando nós fazemos os treinamentos, o inimigo é sempre fictício, né? Quando a gente chega na situação real, o inimigo é verdadeiro, ele é dono da vontade dele. E a partir daí, você tem que se sujeitar às condições do momento. E essas mazelas, como você bem marcou, elas realmente são muito fortes, porque aquilo que a gente tinha apenas como um treinamento, como pessoas que se faziam passar por necessitados, agora eram reais, era uma situação real. Então isso realmente marca profundamente, psicologicamente, moralmente. Então não é muito fácil realmente facear todas essas difíceis circunstâncias da guerra, principalmente quando a gente tende a se posicionar do lado do sofredor. Eu também vi uma outra história impressionante dessa tua trajetória pela guerra, porque você foi até uma igreja
e assistiu a um pregador falando sobre dízimos e ofertas e tudo mais. E aí teve uma iniciativa incrível de uma criança, né? Queria que você contasse. Isso aí, na verdade, foi uma situação bem particular, porque depois, passados 10 meses que eu lá estava, eu já passei a acreditar que realmente num conflito não existia mais a presença do evangelho naquela região, porque as pessoas não acreditavam mais em nada. E um capelão militar do exército norte-americano, sabendo que eu era evangélico, ele me convidou para ir assistir um grupo de evangélicos que se reuniam lá na Bósnia e Herzegovina. E no momento eu não acreditei que isso poderia ser verdade, já que a gente não conseguia achar nenhum lugar plausível para que isso ocorresse num ambiente tão degradado como era. Então eu fiz questão de acompanhá-lo até essa localidade chamada Banja Luka, né? E fomos lá visitar um galpão que tinha sido um depósito de grãos, foi bombardeado. E os evangélicos, eles não tinham denominação, eles não tinham igrejas, porque as igrejas tinham sido praticamente 90% destruídas na região, mas eles se reuniam lá para louvar ao Senhor, louvar, ouvir palavra. E à medida que era possível, eles tinham pregadores que chegavam lá, principalmente capelães militares das unidades militares que estavam na região. Na pregação, o pastor utilizou realmente um texto falando sobre dízimo e oferta, né? E isso me chocou na hora que ele mandou abrir a palavra para falar sobre dízimo e oferta. Eu, no início, achei que ele estava um pouco fora da realidade. Como é que se vai falar em dízimo e oferta num lugar onde não se tem... Você tem nem o que comer, né? Nem o que comer. Então, e ele fez a pregação, né, muito bem feito, obviamente ungido por Deus. E a reação foi natural e, para mim, todas elas surpreendentes. Desde os adultos que lá estavam, uma senhora em particular que levou 2 maçãs para frente do altar. Depois, eu usando um intérprete, eu perguntei para ela por que ela levou essas 2 maçãs. Ela disse que tinha colhido naquela semana 10 maçãs. Uma era o dízimo e a outra era uma oferta para aqueles que não tinham o que comer. E esse fato que você mencionou, mais marcante, foi um garoto de 15 anos, que ele estava só de bermuda, ele não tinha camisa, ele estava sujo, descalço. E lá na porta, 2 homens, provavelmente diáconos ou ungidos, não sei ao certo, porque era uma língua estranha e tudo, mas eles impediram o jovem de entrar. Mas o pastor, vendo ele na porta, pediu que ele entrasse. Não, deixa ele entrar. E foi justamente na hora das ofertas. E ele veio munido de um cesto de vime bem velho, que provavelmente ele tenha pego num lixão. Ele veio até a frente do altar, colocou esse cesto de vime e entrou nele e disse, depois o intérprete traduzindo, ele disse: eu não tenho nada para entregar ao Senhor, mas eu entrego a mim mesmo. E ele entrou nesse cesto de vime. Então isso para mim foi uma das cenas mais marcantes de todo o conflito que eu vivi lá. Mais até do que a parte bélica, né? Com certeza. Bom, eu vejo a sua emoção ao falar sobre essa história e ter vivido essa experiência extrema. São poucos os brasileiros que vão estar numa situação tão extrema, né, como essa que o senhor viveu. O que mudou na sua concepção sobre guerra, se é que mudou, né, alguma coisa da que o senhor já tinha, e o que mudou na sua concepção sobre Deus? No conflito armado, a guerra, na verdade, ela traz à tona uma realidade que você descobre que, apesar de estar doutrinariamente preparado, por mais de 25 anos, na época, quando você chega num conflito armado, você descobre que você não está totalmente preparado, porque quando os projéteis começam a cair ao seu redor e as coisas, na verdade, que no treinamento eles são apenas fictícios, eles são reais, mas pelo menos ela vem a confirmar que a situação real tem que ter um preparo anterior, né? E com relação a Deus, obviamente, eu já era evangélico há muitos anos, e durante, como eu disse, nos 10 primeiros meses em que eu não tinha vivido essa experiência do garoto de 15 anos,
eu cheguei a pensar, quando retornasse ao Brasil, deixar de ser dizimista e ofertar, porque eu comecei a questionar a Deus. Aonde estava realmente a obra de Deus naquele conflito? Porque depois de 10 meses que você não vê absolutamente nada disso, você começa a ver, poxa, será que essa minha, embora seja uma devolução daquilo que é de Deus, né, a oferta é uma coisa do coração, será que isso é compensador? Vale a pena o custo-benefício disso? E isso mudou completamente. Quando aquele garoto subiu lá e disse, olha, eu não tenho nada. E Deus falou comigo, você tem. Eu te dei como mordomo, como mordomia, essa atitude. Então, continue sendo. Então, a partir dali eu decidi que nunca, eu e minha família, nunca mais deixaríamos de dar o dízimo e fazer as ofertas ao Senhor. E aí essa concepção. Basicamente, esse foi o ponto mais forte que mudou na minha vida espiritual. Coronel, bom, durante toda a sua vida, a espiritualidade fez parte, né? Sim. Porque o senhor veio de um lar cristão, Sim. Já conhecia a Deus, né? Conhecia Sim, claro. Jesus e tudo mais. Teve uma busca muito grande, o senhor foi em diversas denominações buscando encontrar alguma coisa que faltava. Porque eu tiro isso aí, porque eu creio que a espiritualidade está embasada em 3 pilares, sazonal, regional e cultural. Então depende do tempo que nós estamos vivendo, depende da região que você está vivendo e depende da cultura, da sociedade que vive naquele local. Nas Forças Armadas, em particular no Exército Brasileiro, nós, basicamente, a cada 2 anos, nós somos transferidos de região. Então, nos meus 30 anos, por exemplo, de carreira após a formação, eu estive em 17 localidades, né, incluindo o exterior. Então, isso fazia com que, quando eu chegava em outro lugar, então o primeiro aspecto era esse, a denominação que eu me encontrava na localidade anterior não tinha na localidade seguinte. Ou até mesmo por proximidade. Às vezes tinha, mas era muito distante e eu acabava tendo que optar por uma outra, né, denominação mais próxima. E, ao mesmo tempo, como era um pouco tempo que eu vivi em cada região, e a gente sempre foi muito, eu particularmente, mas a minha esposa comungando comigo nesse aspecto, a gente sempre estudou muito a Bíblia, e a gente buscava algumas respostas, né, porque a Bíblia, para quem é leigo, ela é muito complicada. Depois que a gente começa, né, a se afinar com relação a Deus, a gente vai vendo que ela é simples. Deus é muito simples. A simplicidade de Deus é magnânime. Mas a gente não é assim. O ser humano ele é complicado por natureza. E o motivo da não obtenção dessas respostas, eu acredito que, primeiro, ou os pastores ou os líderes dessas denominações não sabiam as respostas que eu colocava para eles, ou então, realmente, eles não queriam dizer a verdade com receio de alguma consequência. Eu não sei dizer exatamente, né? Então, esses 2 aspectos são aspectos que, na verdade, na Igreja Adventista, eu não achei. Ou seja, a verdade foi sempre exposta com toda a franqueza, né, e nunca com receio de responder. Quando alguém não tem essa resposta, não, espera um pouquinho que eu vou consultar e nós vamos responder. E vou trazer essa resposta. E o seu primeiro contato já foi com alguém que é muito pedagógico e muito claro ao dar essas explicações, que foi o pastor Luiz Gonçalves aqui pela TV Novo Tempo, né? Foi. O pastor Luiz Gonçalves foi, digamos assim, o homem que Deus escolheu através da televisão de me alcançar, porque, na verdade, depois desses 30 anos, eu, como chefe da família, e a minha esposa até um pouco acanhada, mas eu disse para ela que eu desistia de igreja, porque eu já tinha estado em 7 denominações, né? E eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou continuar sendo, como eu tinha, né, me comprometido com Deus e eu não abri mão de ser dizimista, eu falei, eu vou continuar sendo dizimista na última denominação, mas quando eu me mudei para São José dos Campos, em São Paulo, na minha última transferência, eu decidi que não iria mais a nenhuma igreja, porque eu estava cansado realmente, eu e a esposa estávamos muito cansados. E ela, obviamente, quando eu voltava do trabalho, ela assistia, e ela zapeando, ela achou a Novo Tempo, né?
melhor, Deus fez com que ela achasse a TV. É. E aí ela começou a me chamar para ouvir. E um dia que eu sentei, foi justamente o pastor Luiz Gonçalves que estava lá. Chega mais perto, chega Aquela mais perto, história senta. toda. E realmente ele, né, Deus o usou e através dele ele me cativou para que eu tentasse mais uma vez. E é tão interessante, Coronel, colocar esse teu lado espiritual aqui nessa conversa, Sim. porque a gente valoriza tanto as conquistas que a gente tem dentro da nossa profissão, cada um na sua área, e o senhor é alguém altamente titulado dentro da carreira que o senhor escolheu, né? Sim. O senhor escolheu o Exército, o senhor teve grandes conquistas, o senhor teve... se preparou a vida inteira, como colocou várias vezes aqui, e fazendo diversos cursos nas diversas áreas, e o momento onde o senhor acredita que é o ponto alto da sua vida seja o dia que o senhor decidiu se batizar. Isso. Né? Então, é um contrassenso muito grande do que a gente encontra rotineiramente, né? A sua história e o que o senhor considera mais relevante é diferente da grande maioria. Como eu lhe disse, eu tive o privilégio, se eu posso dizer assim, mas porque todos têm essa chance, mas eu tive o privilégio de Deus me abrir essas portas e eu, por meu livre-arbítrio, dizer, bom, eu vou entrar por ela. Né? Talvez os meus companheiros militares talvez não tenham tido essa chance, ou talvez vendo essa chance resolveram não entrar por essas portas. Então, esse enfoque realmente muda na nossa vida, porque eu fiz todos os cursos possíveis que a carreira pode me proporcionar, até o mestrado, o doutorado, enfim, todos eles. E, de repente, isso realmente, o enfoque muda, ou seja, o alvo, né? Como diz Paulo, né? Busco rumo ao alvo, que é a própria eternidade, aquilo que Deus tem prometido para nós. Então, a gente muda realmente esse foco, mas a carreira continua, né? E, a despeito disso, eu acredito que, com essa decisão, as coisas têm mudado de uma maneira muito positiva, mesmo no aspecto profissional e pessoal. Muito bom. Coronel, eu queria agradecer demais a sua participação. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Participar. É sempre muito bom ouvir a sua história. Tá, muito obrigado. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, vocês também aqui da Novo Tempo.